poderosa, porque, como todos nós conhecemos, né, nós conhecemos a história de Jeremias. No mesmo livro de Jeremias, capítulo 1, a palavra vai dizer que o Senhor vai dizer a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, que tu saísse da madre, te santifiquei e te dei às nações o profeta. Então, aí Jeremias enxergou, observou limitações nele por ainda ser criança. Ele falou: Senhor, eu ainda sou menino, não sei falar. Porém, o Senhor diz a Jeremias: não diz que tu és menino, mas não temas, porque aonde eu te enviar, tu irás, e o que eu te e a quem eu te mandar, falarás. E o Senhor estendeu as mãos e colocou nos lábios de Jeremias e diz: eis que coloco as minhas palavras na tua boca. E a partir daí o Senhor usou Jeremias de forma poderosa para pregar a tua palavra às nações, às pessoas. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 19, não é diferente, porque aqui o Senhor, ele dá uma ordem a Jeremias para que ele compre uma botija de oleiro e leve consigo aleluia, e leve consigo anciões do povo e alguns dos anciões do sacerdote até para o filho de Nun, no vale do filho de Nun, para que ele proclamasse a palavra e apregoasse a palavra para eles. E o Senhor iria trazer mal sobre eles devido à idolatria e o pecado que eles estavam cometendo contra Deus, que estava desagradando a eles. E aqui o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer ouvir redimirão os ouvidos. Então, aqui essa notícia, que o Senhor iria trazer o mal sobre aquele povo, um julgamento severo sobre esse povo que estava cometendo esses atos pecaminosos diante do Senhor. O mal nem tinha acontecido ainda e eles estavam ouvindo alarido nos seus ouvidos, zumbido nos seus ouvidos, de tão chocados e apavorados que eles estavam. Os irmãos vão ser com as palmas. E aqui a palavra vai dizer, no versículo 4, por que o Senhor ele julgou aquele povo, levou um julgamento severo sobre aquele povo, porque esse povo abandonou o Senhor, abandonou a lei, a palavra do Senhor. A palavra vai dizer que eles profanaram aquele lugar, derramando sangue inocente, queimaram incenso a outros deuses, a deuses que eles nem conheciam, nem os reis de Judá conheciam, nem os pais deles conheciam, e eles estavam praticando atos desagradáveis aos olhos do Senhor, que acendeu a ira do Senhor, que não chegou nem à mente, nem os pensamentos, nem o coração do Senhor, e faziam coisas que o Senhor não tinha mandado e nem tinha ordenado. Então aqui eles estavam cometendo pecados que realmente estavam desagradando o Senhor. E o Senhor diz que aquele lugar não ia ser mais chamado nem de vale de filho de Nun, nem de Tofete, mas o vale da matança. Por quê? Porque ia ser um número grande de mortos naquele lugar. O Senhor diz aqui que ele iria expulsar o conselho de Judá e de Jerusalém daquele lugar, iria dar aos inimigos, a vida deles aos inimigos. Eles iriam morrer à espada e os cadáveres deles iam ser dados como pássaro, as aves do céu e os animais da terra, por causa do pecado que eles estavam cometendo. O Senhor não queria isso para eles, não queria fazer isso a eles, mas
devido ao que eles estavam cometendo, que estava desagradando aos olhos do Senhor, eles arcaram as consequências, né, encontraram o resultado do pecado deles, porque o Senhor não é só amor, mas também justiça, amém? Os irmãos loucos sem pascal. E aqui continuando, a palavra do Senhor fala, né, que devido o pecado deles, além disso tudo acontecer, né, deles serem expulsos e eles serem dados aos inimigos, deles serem mortos pelos inimigos, aquele lugar iria ser alvo de zombação, né, de deboche pelas pessoas que passariam naquele local. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Então, aqui o Senhor está falando, né, que as pessoas, ele iria fazer daquele lugar, né, um lugar de espanto e de assobio. As pessoas que passarem, né, por aquele local iriam debochar e zombar deles, porque aquele lugar era como que um lugar assim grandioso, né, estava passando por aquelas coisas. Então eles iriam ser alvos de deboche e de zombação por todas as pessoas que passariam naquele local e vissem, né, aquela calamidade acontecendo com eles. Os irmãos loucos sem pascal. E aqui no versículo 10 diz que ele lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Comerá cada um a carne do seu amigo, no ser que no aperto em que, o apertando os seus inimigos, os buscam a vida deles. Então, tem gente que não tem o conhecimento da palavra do Senhor e acha que diz que o próprio Senhor incentivava o povo, incentivava aquelas pessoas ao canibalismo. Mas eles não entendiam que as pessoas não entendem que o nosso Deus, o Pai, o nosso Senhor, além de amor e misericórdia, Ele é justiça, né? E aí, ele não estava incentivando o povo ao canibalismo, mas devido ao ato que eles estavam praticando, que estava desagradando aos olhos do Senhor, o Senhor levou um julgamento justo e severo sobre eles, e eles estavam marcando, né, as consequências dos pecados que eles estavam cometendo, que estavam desagradando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Todos sem pascal. Aí o Senhor diz, né, a Jeremias para que ele quebrasse o vaso, né, na vista de todos os que estavam presentes, que foram com ele. Aqui a quebra do vaso está simbolizando, né, a destruição daquele lugar, o julgamento, né, severo daquele lugar. Da mesma forma que um vaso, né, a botija de oleiro foi quebrado, não podia ser refeito. Da mesma forma aquele povo também, eles iriam ser quebrados, né, por Deus, iriam ser destruídos, não tinha chance e possibilidade de serem refeitos. Aí a palavra diz no versículo 12: assim farei a este lugar, diz o Senhor, e a seus moradores, sim, para pôr a esta cidade com a Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão imundas com o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Então, aqui o Senhor diz, né, que ele faria daquele lugar, né, das casas
fazer um julgamento severo sobre aquele povo, porque eles estavam resistindo à sua palavra, né? Eles abandonaram a lei, né? Estavam desobedecendo a palavra, não estavam obedecendo a lei do Senhor. Aqui a palavra diz que eles abandonaram o Senhor, né? Eles rejeitaram o Senhor, viraram as costas para o Senhor. Então aqui, né, eles estão arcando com as consequências dos pecados deles, porque infelizmente as pessoas que viram as costas para o Senhor, rejeitam o Senhor, abandonam